quero já registrar os agradecimentos. Dr. Clóvis, o senhor, como sempre, muito atencioso aqui com o nosso Departamento de Cultura e Eventos. Isso é uma característica dos palestrantes do nosso setor, essa vontade de levar o conhecimento jurídico sem medir esforços para todo o estado de São Paulo. Se fôssemos aqui reportar aos senhores, nós temos histórias interessantes, histórias que poderíamos aqui escrever um livro da dedicação desses palestrantes. Então, em nome do nosso setor, nós queremos agradecer a todo o esforço do senhor chegar aqui, nos brindar aqui com seus conhecimentos, com a sua palestra. Muito obrigado, Dr. Clóvis. Dr. Clóvis Brasil Pereira, que vai falar sobre os destaques do novo CPC. Dr. Clóvis é advogado, mestre em Direito, especialista em processo civil, professor de graduação e pós-graduação em Direito Processual Civil na FIG, UMESP, e em algumas unidades da nossa ESA. Autor de diversos artigos jurídicos e do livro O Cotidiano e o Direito, e palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos. Dr. Clóvis, novamente quero registrar a satisfação de tê-lo aqui nesse sábado ensolarado, o senhor deixando a sua casa através desse contratempo, deixando a sua família, mas com muita alegria de estar aqui com o senhor aqui nos passando aqui os seus conhecimentos. Obrigado pela presença e o senhor está com a palavra. Eu vou procurar fazer um apanhado do novo CPC. Não vou focar especificamente num tema. Eu vou fazer um apanhado geral e começaria dizendo o seguinte: o CPC, a gente sempre está falando no novo CPC. Na verdade, eu tenho me policiado um pouco para não falar o novo CPC, porque ele não é mais novo, ele já está aí, já completou um mês de vida, e é o que temos, não é mais novo, é o atual. O outro que tem que ser chamado do velho CPC, né? E o ponto forte, logicamente que existem elogios, existem críticas, e o ponto forte que eu tenho destacado sempre é ao teor dos artigos, do 1º ao artigo 10 do Código. Por quê? Porque ele tem uma subordinação muito fechada à Constituição Federal. Eu gosto de reconhecer e respeitar princípios que são fundamentais na Constituição e que o CPC, por assim dizer, reproduz com toda a força e com toda a intensidade nesses 10 primeiros artigos. Eu sempre brinco de que as pessoas costumam ler o Código a partir lá do artigo 20, 30. A Constituição a gente começa a ler só a partir do artigo 5º. A gente tem uma resistência de começar a ler desde o início. Mas eu convido a todos a fazerem uma leitura dos 10 primeiros artigos da Constituição. Porque é lá que nós encontramos, a partir do artigo 1º, o comando legislativo de que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Significa o quê? Nenhuma interpretação
da norma processual deverá ser feita sem levar em conta a Carta Maior, que é a nossa Constituição. E no CPC, nós destacamos princípios que estão expressos na Constituição e que estão de forma muito completa e abrangente no CPC, na Lei 13.105. E desses princípios, eu destaco o acesso à justiça, o princípio da boa-fé objetiva, está lá no artigo 5º, o princípio da cooperação, e a cooperação não é só as partes contribuindo, cooperando, os advogados cooperando, ele envolve todos os agentes do processo, inclusive os juízes. A proporcionalidade, razoabilidade, que nós sempre invocamos quando destacamos matéria constitucional e que agora vem expressamente previstos no novo CPC. Legalidade, publicidade, eficiência e o amplo contraditório. O amplo contraditório é o ponto alto do Código. Ele é tão forte que o legislador colocou o seguinte: até nas decisões em que o juiz possa tomá-las de ofício, ele deve dar oportunidade à parte contrária. Acho que até seria desnecessário. Mas isso mostra o quê? Mostra que o princípio do contraditório no novo CPC, ele veio para valer. Não é só de mentirinha. Eu só aviso os colegas que não se preocupem muito com o conteúdo da palestra, porque eu posso depois, vai ter um e-mail ao final, e vocês me passando o e-mail, eu disponibilizo o arquivo com tudo que foi colocado aqui para vocês. Tá? Inclusive, isso vale para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Umas novidades também com relação à intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros, tivemos figuras que deixam de existir, que deixaram de existir, e novas modalidades de intervenção de terceiros. Por exemplo, nomeação-autoria, que no Código Revogado era uma das figuras de intervenção de terceiro. Agora, nós, quando alegarmos que o nosso cliente, o réu, é parte ilegítima, que não deve ser ele responsável por responder à ação, nós não vamos mais usar uma figura de intervenção de terceiros, mas nós temos um mecanismo no momento da contestação, quando o contestante, o réu, poderá requerer a correção do polo passivo da ação, indicando quem deva figurar nesse polo passivo. Então, nós encontramos isso no artigo 338 do CPC. Significa o quê? Se o autor quiser, lá na réplica, fazer a retificação do polo passivo, ele poderá substituir o réu originariamente indicado por aquele que foi nomeado pelo réu. E aí, como é que fica? Duas hipóteses. Ou o autor simplesmente troca, e aí ele vai ter o ônus, o juiz fixará de 3% a 5% de honorários e despesas eventuais,
Ou pode acontecer de que o autor adite a inicial para incluir aquele que foi indicado e permaneça com aquele que já estava originariamente no polo passivo. Obviamente que a escolha será do autor e os riscos serão dele. Porque se um foi incluído no polo passivo e o outro deveria de responder, e o autor não teve a iniciativa de fazer a correção, até porque ele tinha dúvida, e o fato do réu indicar outro não quer dizer que esteja certa a indicação. Ele vai se sujeitar ao ônus da sucumbência. Certamente a ação poderá ser favorável em relação a um e desfavorável em relação ao outro. A oposição, que também era uma figura de intervenção de terceiros, deixa de sê-lo e passa a ser uma ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Tudo que a gente fazia com a figura da oposição e intervenção de terceiros, a gente vai continuar fazendo, só que agora de uma forma diferente, através de uma ação própria de procedimento especial prevista do artigo 682 ao artigo 686 do CPC. Temos 3 novas modalidades de intervenção de terceiros. Uma, assistência. Assistência no Código Revogado, ela figurava lá, né, meia perdida ali, como no capítulo que tratava do litisconsorte, simples ou litisconsorcial. A doutrina tratava, ora, como uma figura de intervenção de terceiros que não estava claramente definida como tal, porque ele não era um terceiro, que se opunha ao processo, ele vinha para dar apoio. Mas agora essa discussão acaba, porque o Código incluiu de forma clara, sem nenhuma dúvida, a assistência, tanto simples como litisconsorcial, como a primeira figura de intervenção de terceiros a partir do artigo 119 ao 124 do CPC. Uma figura importante de intervenção de terceiros, que eu considero, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não porque seja novidade para nós, advogados, para os operadores do direito de uma forma geral, porque a desconsideração ocorria com muita regularidade, tanto no Código do Consumidor, onde ela tem previsão expressa, no Código Civil, no Código Tributário, no direito de família aplicada com muita frequência, no direito empresarial. Ora, se não é novidade, por que nós estamos festejando? Estamos festejando porque agora, pelo novo Código, a desconsideração tem começo, meio e fim, e nós saberemos como é que isso vai acontecer. A crítica que se fazia ao sistema anterior é que não tinha regra. E como não tinha regra, os magistrados faziam do jeito que bem entendiam. Então o juiz da primeira vara de uma comarca fazia de um jeito, o juiz da segunda fazia de outro, o juízo da execução fiscal fazia de outro, o juízo da família fazia de outro, e todo mundo achando que estava correto. E muita gente tinha declarada desconsideração, perdia bens do seu patrimônio e nem ficava sabendo. Conheço casos que a pessoa ficou sabendo que perdeu um imóvel 2, 3 anos depois
de ter sido o imóvel alienado, arrematado, adjudicado, seja lá o que for. Agora, não. Pelo novo CPC, tem um procedimento próprio e o juiz não poderá nunca declarar a desconsideração sem citar o réu, o desconsiderando. E ele terá 15 dias, depois de citado, oportunidade de se defender, inclusive produzir provas. E se da decisão do juiz, que será de natureza interlocutória, ou desconsiderando o prejudicado não concordar, ele tem o recurso de agravo de instrumento, está lá no artigo 1015, é um dos incisos do artigo 1015 do CPC. Então, e com um pouco de tranquilidade, nós observamos que a Justiça do Trabalho, que tem sido arredia, através de uma resolução, uma instrução normativa do TST, onde elencou várias situações em que eles acham que não se aplica o Código de Processo Civil, ao final eu vou comentar sobre isso, sobre a consideração da personalidade jurídica, eles decidiram de que se aplicará o novo CPC. E o Juizado Especial Cível, que costuma também andar de rédea solta, através de enunciados que eles fabricam por aqui e por ali, também serão obrigados a seguir o rito estabelecido no CPC. Por quê? Porque lá nas disposições transitórias do Código, expressamente está determinado que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será aplicado nos juizados especiais. Então, é um incidente que vai continuar ocorrendo, vai continuar tendo indício de fraude, vai ter gente querendo fraudar, mas nem toda situação que gera um incidente é fraude. E aquele que não fraudou poderá se defender. Isso graças à regulamentação do incidente e graças ao pleno contraditório assegurado no Código. A outra novidade é o amicus curiae, que nós sempre ouvimos falar, existia a nível de STF, mas não estava previsto expressamente no Código, existia para determinadas situações assim, muito pontuais, de grande repercussão. Lembro que na época das células-tronco, isso aí foi implantado, aceito o amicus curiae, e agora ele é colocado à disposição de todas as instâncias. O juiz, na primeira instância, poderá instituir o amicus curiae, que não é um assistente, porque o assistente tem interesse no processo. O assistente tem interesse em ajudar uma ou outra parte no processo. O amicus curiae, a finalidade é enriquecer o processo com informações, com subsídios que possam trazer ou levar o processo a um julgamento mais justo. Isso é importante. E o juiz da primeira instância poderá se valer agora do amicus curiae. Acho que em questões ambientais ele é muito apropriado, né? E vamos ver a postura, o Código está ainda, né? Está ainda na fralda, um mês, vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu tenho dado 2 exemplos que acho que nessas ações, possivelmente, o amicus curiae na primeira instância poderão ser chamados a atuar.
Nós tivemos aquele acidente terrível aqui em Santos, quando aquelas caldeiras lá explodiram, ficamos 18 dias pegando fogo lá, e era um produto tóxico, e vinha, os bombeiros apagavam o incêndio com a água do mar, e a água toda contaminada voltava para dentro do mar. E as crianças tomando banho ali a 500 metros. Obviamente que os efeitos daquilo ali não serão bons. Temos esse acidente terrível, que eu acho que eu sou um estudioso do direito ambiental, meu mestrado é no direito ambiental. Eu acho que foi o maior acidente que nós tivemos, foi o rompimento daquela barragem de Mariana. Até hoje, os resíduos já chama rejeito. Quando chama rejeito, é porque não presta. E esses rejeitos da barragem, aqui de Mariana, hoje estão no fundo do Oceano Atlântico, na Bahia, devastando os peixes, aquelas riquezas fantásticas, né, daqueles, enfim, e atingiu a floresta, as regiões ribeirinhas, acabou com a agricultura familiar, aquelas pessoas que se estabeleciam. E olha, de Minas, passando pelo Espírito Santo, chegando na Bahia, a devastação é muito grande, e se imagina que só daqui a 30 anos talvez a gente possa reparar isso. Eu não estou preocupado com a recuperação em si. Eu estou preocupado com os reflexos que esse desastre vai causar nas crianças, nos adultos, nos idosos. E certamente o juiz não vai ter condição de julgar isso na raça. O advogado não tem condições, temos que reconhecer, temos que ser humildes para reconhecer que nós não estamos preparados para atuar nessa área. E vamos ter que chamar gente especializada, seja do Brasil, seja de fora, seja de que país for, para nos subsidiar e analisar com profundidade os efeitos nefastos que esse desastre causou e buscar as indenizações justas para as pessoas que foram prejudicadas. Então, eu acho que o Amicus Curiae veio e, lamentavelmente, duas situações vieram concomitantemente como para dizer, olha, nós vamos ajudar a implantar o Amicus Curiae. Uma pena. Seria bom que a gente tivesse a previsão no código e não tivesse que usá-lo em situações tão catastróficas como essas duas. Uma questão que eu tenho percebido que chama muita atenção, causa muita polêmica, é a tal da tutela provisória. Eu tenho percebido, inclusive, que os próprios juízes têm feito confusão com essa tutela provisória. Como a gente dá curso pela ESA, cursos fora da ESA, e a gente tem contatos com advogados, atualmente eu estou com duas turmas, uma com 92 advogados e uma com 72 advogados em Guarulhos, e eles vão me trazendo as primeiras decisões que estão sendo adotadas com base no novo código. Eu tenho visto cada coisa terrível, onde o juiz não está aplicando nem o novo nem o velho, está fazendo uma salada danada. E eu acho, sinceramente, que está se fazendo muito barulho por pouca coisa. Nós tínhamos no Código Antigo tutela antecipada, processo cautelar. Tutela antecipada é quando havia vírus-semelhança, o direito
praticamente demonstrado, tanto que ele cabia para antecipar os efeitos de uma futura sentença. Então era mérito puro. E o processo cautelar, para prevenir, caráter preventivo, para assegurar a eficácia de um processo futuro. Eu acho que estão fazendo muita confusão, porque continua tudo do mesmo jeito que era. Não vejo nada diferente. Nós temos aí, do artigo 294 ao 311, as tutela provisória de urgência e evidência. Evidência está tratada num artigo só. E aí vem o código e diz que a de urgência tem natureza de tutela cautelar. Se tem natureza de tutela cautelar, é para preservar a efetividade de um processo futuro. Então eu coloco aí para vocês, quando houver risco ao resultado útil do processo, é tutela cautelar. Visa o quê? Assegurar o direito que será exercido num processo futuro. A tutela cautelar, posso dizer que ela atende ao direito processual. Enquanto a tutela antecipada, ela tem um caráter satisfativo. É quando existe perigo de dano iminente. E ela não atende ao processo, ela atende ao direito material. Então, se eu já tenho um direito assegurado, e eu tenho urgência de que aquele direito seja atendido, eu entro com tutela antecipada. De urgência. Se eu tenho que preservar uma situação fática para discutir um processo futuro, eu vou entrar com uma tutela provisória de natureza cautelar. Eu vejo com muita simplicidade isso aí. E vou dar 2 exemplos para vocês. Um de cada um. Se o nosso cliente tem um plano de saúde, por exemplo, e isso é uma coisa que a gente vê o dia todo, ele paga o plano. Tem gente que tem até vontade de ficar doente, às vezes, para poder gozar os benefícios daquele plano. Apartamento, acompanhante, ar-condicionado, TV, almoço e janta. E o cara fica ali, quando é que eu vou para esse spa? E ele vai pagando. Aí quando chega o dia do infortúnio, normalmente sexta-feira, véspera de feriado, aí ele vai procurar o médico, o plantão, clínica, seja lá. Ah, mas isso aí é doença pré-existente. Eu fico irritado, porque para mim toda doença é pré-existente. Primeiro a doença existe, depois a gente procura a cura. Não consigo entender doença pós-existente. Para mim é sempre pré. Aí, preciso de uma cirurgia. Quando o médico pega o resultado e fala, sai de perto, que a coisa está feia. Então, você precisa de fazer uma cirurgia. Pronto. Temos que ir ao judiciário para que essa cirurgia seja feita. O que eu pretendo na minha ação? Satisfazer a minha necessidade, que se completará simplesmente com a cirurgia. Esse é o meu direito. Eu vou fazer o pedido e pronto. O juiz vai dar a liminar. Eu vou cumprir a liminar. Será que algum juiz daqui a 30, 90 dias vai mandar desfazer a cirurgia?
Falam, olha, tinha um tumor, põe o tumor de novo e tira, fez uma transfusão de sangue, coloca o sangue estragado de novo e tira esse novo que colocou. Não, ela tem caráter satisfativo. Se eu tiver mais alguma coisa a pedir, eu vou poder aditar o pedido inicial. Vamos imaginar que eu tenho o ressarcimento de uma despesa, eu tive que me utilizar de uma ambulância particular. Aí eu vou aditar esse pedido para buscar a tutela final. Se não, não tem que fazer mais nada. O réu que corra atrás. E ele terá que recorrer, se quiser revogar os efeitos da liminar concedida. E ele terá 15 dias para recorrer, porque isso é caso de agravo de instrumento. Se ele ficar quieto, aquela liminar, aquela decisão do juiz se estabilizará e eu não preciso mais de ação principal nenhuma para discutir o óbvio. Isso é tutela satisfativa. E a cautelar? Cautelar é entre aquelas situações de sustação de protesto. Protesto está lá, para ser lavrado. O cliente não quer que lavre. Vai trazer problema para ele. Mas ele vai ter que discutir o mérito numa ação declaratória de inexigibilidade do título. Mas o que eu quero agora é o quê? Sustar o protesto. Então, o meu pedido é de natureza cautelar. Eu entro com a medida, obtenho a liminar e terei, no caso da cautelar, 30 dias para aditar a inicial, porque não precisa mais uma nova ação. Na própria petição do pedido cautelar, eu aditarei e farei o pedido final. E nem custas precisa recolher, nem na tutela antecipada e nem na tutela cautelar. Se nós colocarmos na nossa cabeça, é direito material que eu viso assegurar, é tutela antecipada, tem caráter satisfativo. Eu quero preservar uma situação para discutir no processo principal, é cautelar. Eu tenho que entrar, buscar a liminar e 30 dias buscar a ação principal, na mesma tutela. Eu, obviamente, não vou estender muito, porque uma das palestras que eu estava vendo, a agenda do próximo sábado, é especificamente sobre tutela provisória. A natureza cautelar, o que eu tenho que fazer? Emenda da inicial em até 30 dias com o pedido principal, dispensando o recolhimento de novas custas. Já falei isso para vocês, só estou colocando aqui porque eu vou repassar o arquivo para vocês terem um material mais sistematizado. Na tutela antecipada, se houver necessidade de complemento do pedido inicial, emenda em 15 dias com novos documentos e o pedido de confirmação da tutela final. Se o requerido não recorrer no prazo de 15 dias, agravo do instrumento, a decisão se estabiliza pelo prazo de 2 anos. E depois de estabilizada, o que o réu vai poder fazer? Para reverter os efeitos da liminar estabilizada, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. O réu vai ter que mover uma ação contra o autor para questionar a decisão adotada naquela liminar satisfativa. É desse jeito que vai acontecer. É desse jeito que já deveria estar acontecendo. E a de evidência, o próprio nome está falando. O direito é evidente. Diz o artigo 311, pode ser concedida quando
ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. E aí o que seria abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte? Nós, nas ações que nós movemos, por exemplo, contra a companhia telefônica, independente do pedido que a gente faz, a defesa deles é sempre a mesma. Vem com 50, 60 páginas, falando de jurisprudência que não tem nada a ver com o que nós estamos reclamando. Vem 3 ou 4 doutrinadores com lições que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. E eles vêm alegando coisas que já estão absolutamente pacificadas na jurisprudência há 15, 20, 30 anos. Isso eu considero abuso do direito de defesa. O processo não foi feito para isso. Não foi feito para enrolar. Não foi feito para mentir. O processo foi feito para resolver litígio. E agora que nós temos o princípio da cooperação e o princípio da boa-fé, eu acho que isso fica muito mais evidente que não tem mais espaço para essas defesas. Eu estou falando de companhia telefônica, mas não são só elas, não. Né? Como é que se portam os órgãos públicos naquelas defesas contra tributo, contra coisa que já está definido e pacificado em recurso repetitivo, em tudo que tem, né? Até em súmula vinculante, e os caras vêm pedindo prova, pedindo não sei o quê, dizendo, gente, está na hora de um basta nisso. Então, se o meu direito tiver evidente, assegurado na lei, assegurado na jurisprudência, e vier um réu com esse tipo de postura, estando documentalmente provado o direito, o juiz pode, através de uma tutela de evidência, julgar o processo. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental do contrato de depósito, então ele focaliza especificamente no contrato de depósito. No Código Antigo nós tínhamos uma ação de depósito, que era lá no artigo 901 do CPC antigo. Agora era uma ação de procedimento especial. Agora não existe mais ação de depósito. Mas eu vou buscar a restituição do bem custodiado através de uma tutela provisória de evidência com base no artigo 311, inciso 3 do CPC. Então, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. E o juiz poderá decidir liminarmente na tutela provisória de evidência nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3. Inciso 2 e inciso 3, que nós acabamos de passar, o juiz recebe o pedido, prova documental suficiente, contrato de depósito comprovado, ele pode liminarmente atender o pleito do autor. Essa é a tutela de evidência. O direito está evidente, não admite questão controversa. O próprio nome está falando. Mas eu tenho certeza que no próximo sábado vai ter uma palestra específica sobre isso, e aí será uma oportunidade de vocês irem tirando as dúvidas.
tenho percebido que é o ponto do código que mais insegurança tem gerado. Tá? Então, sussação de protesto, arresto de bens, busca e apreensão de bens, tudo isso vai ser tutela cautelar. Um ponto forte do Código é a fundamentação das decisões judiciais. E o Código, o artigo 489, diz o seguinte: a decisão judicial, e quando se fala em decisão, está se falando qualquer uma, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acordo. Deve enfrentar todos os argumentos trazidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Foi muito festejado de que agora o juiz tenha que fundamentar as decisões. Eu sempre achei que não precisava nada disso, porque a nossa Constituição, que é a lei maior, no artigo 93, inciso 9, já estabelece que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Ora, se desde 1988 a Constituição já fala isso, precisa haver um Código de Processo para dizer que tem que ser fundamentada? Aqui nós invertemos as coisas. Lembrando um amigo meu, fazendo uma brincadeira, ele me falou outro dia o seguinte: aqui no Brasil, de vez do cachorro fazer xixi no poste, o poste é que está fazendo xixi no cachorro. E tem horas que eu acho que é isso que está acontecendo. Está tudo de cabeça para baixo. Uma lei ordinária tem que vir para dizer que a Constituição tem que ser cumprida. Ora bolas. Então o CPC novo torna efetiva essa norma constitucional e aquelas decisões não sejam genéricas e os julgadores não se eximam de examinar o caso concreto. Os magistrados devem seguir rigorosamente na citação dos dispositivos legais, evitar o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, como muitos gostam de fazer. A decisão tem que ser lida e entendida. Tem juiz que gosta de dar decisão para você ficar procurando no dicionário, e às vezes passa o prazo do recurso e você não conseguiu entender o que ele quis falar. E a aplicação dos precedentes jurisprudenciais. Os precedentes jurisprudenciais, súmulas, têm uma força muito grande no novo CPC. Quanto aos processos e aos procedimentos, houve uma simplificação. Nós temos os seguintes processos agora. 2 apenas. Processo de conhecimento e o cumprimento de sentença, que é uma fase do processo de conhecimento, e o processo de execução. A partir do 318, processo de conhecimento. A partir do 731, o processo de execução. Pronto. Só temos 2 tipos de processo. Processo de conhecimento, procedimento comum, procedimento especiais. E o processo de execução traz aquelas 7 modalidades de execução que nós temos. Tínhamos 8, não temos mais no novo código a execução por quantia certa contra devedor insolvente, que na verdade não faz falta nenhuma, né? Tenho brincado sempre, mover uma execução contra devedor insolvente, o camarada tem que ter muito ódio no coração, porque ela não leva a nada. Se o devedor não tem bens, execução para quê? Né? Então agora não existe mais. Muito bem. Dentro do processo de conhecimento, nós temos a regra geral do artigo 318,
que diz que se aplica a todas as causas do procedimento comum, salvo as disposições em contrário. Então, nós temos o quê? O Código se aplica o procedimento comum a todas as ações, menos aquelas de procedimento especial, que tem regra própria, e subsidiariamente, na falta da regra, nós usamos o procedimento comum. E o processo de execução, que as modalidades de execução têm regras próprias, e na falta de uma norma, eu vou buscar no Código de Processo o complemento dessa norma. Então, o Código Antigo era desse jeito. E o parágrafo único fala que se aplica subsidiariamente o procedimento comum aos demais procedimentos especiais e execução. Muito bem. Então, vamos ver uma ação nova pelo procedimento comum, os requisitos de uma petição. O 319 tomou o lugar do nosso tão repetido artigo 282. Ficamos anos e anos falando em 282, e agora vamos falar em 319. O que mudou? Quase nada. Quase nada. O inciso 1 mudou. A maioria dos colegas nem percebeu que mudou. Qual é a alteração que teve? O Código Antigo falava o endereçamento ao juiz ou tribunal ao qual é dirigida. E agora? Ao juízo ao qual é dirigida. No momento que eu falo ao juízo, eu não preciso dizer que é o juiz da primeira instância e é o tribunal, porque eu estou falando com todos. Então, simplificou uma palavra, substituiu duas. Na essência, não alterou nada. O inciso 2 manteve a mesma coisa. Nome e qualificação das partes. Manda incluir união estável quando for o caso. Eu tenho feito algumas críticas a isso, porque muita gente vive união estável e não sabe, e outros acham que vivem e não vivem. Porque a união estável tem uma série de requisitos, né? Às vezes você conversa com um cliente, né, que já foi seu cliente há 5 anos atrás, ele era casado, aí ele te procura de novo. Você casado, ele falou, não, a filha andou. Tá. E agora, o que você é? Agora eu estou em união estável. Há quanto tempo? Já faz uns 90 dias já. Meu filho, isso não é nem estágio probatório. Isso não é união estável. Mas ele está tão apaixonado, e o cara apaixonado fica meio cego, que ele acha que aquilo ali, né, já faz uma eternidade e vai durar outra eternidade, até que uma outra situação o separe. E eu tenho alertado, no momento em que você colocar numa procuração uma qualificação de união estável, e não é união estável, ela está assinada pelo próprio cliente. Amanhã ou depois, aquele namoro, que agora tem vários nomes, né? Ficante, não sei o quê, papapá, desmanchar, e desmancha fácil, nós sabemos disso. Daqui a 2, 3 anos, aí vem o companheiro, a companheira, e fala, olha, eu quero os meus direitos. Mas que direito que você quer? Nós ficamos só 90 dias, nem isso. Não. Você mesmo assinou um documento em tal data que a gente estava em união estável.
Você está doida? Não, eu tenho a cópia. Mulher guarda. Eu tenho a cópia. Inclusive com firma reconhecida. Eu tomei o cuidado de ir no cartório para reconhecer essa firma. Ela está fazendo parte de um processo judicial. O sujeito acabou de fazer prova contra ele mesmo. Então, acho que tem que se tomar muito cuidado quando se coloca essa história de união estável, se realmente essa união estável existe ou não. Endereço eletrônico tem que ser colocado, é um dos requisitos. Gente, dá a impressão que aqui no Brasil todo mundo tem e-mail, todo mundo tem acesso à internet, mas nem quem paga a internet tem acesso às vezes. Quanto mais aquele camarada que mora lá no Grajaú, que mora lá no Jardim Fortaleza, em Guarulhos, que mora no sertão, lá de Alagoas. Nós temos locais no Brasil que a comunicação é feita por fumaça ou por tambor. E o cara vai ter que colocar o endereço eletrônico. Do nosso cliente, ainda é aceitável. Porque se ele não tiver, a gente cria na hora. Não tem nenhum problema. Ah, mas eu sou analfabeto. Mas você tem e-mail. A pátria educadora, você não sabe ler, azar seu. Você tem e-mail. Agora, e o e-mail da parte contrária? Da onde que eu vou tirar? E essa semana, uma colega já me procurou no escritório e falou, eu não sei o que eu faço, porque a juíza mandou eu emendar a inicial para declinar o e-mail do meu cliente sob pena de indeferimento da inicial. E aí, ela indicou o quê? O e-mail dela. O que a juíza falou? Para oficiar lá para o provedor, para ver o cadastro de quem é aquele e-mail. Gente, esse povo está com um tempo de sobra que eu não consigo entender. Estão querendo dificultar aquilo que é fácil de se resolver. Até porque o próprio artigo 319, no parágrafo 1º, 2º e 3º, ele relativiza isso, que no fim não precisa nada disso. Se não puder ter os dados e o réu possa ser citado, o próprio código manda que a citação seja feita. O CPF é obrigatório. CPF a gente sempre colocava já. Mas a gente colocava de alegre, porque não era obrigado. Não era o requisito do 282. E a gente já colocava. Porque o CPF, hoje é praticamente o documento essencial. Uma criança que nasce hoje, acho que já faz uns 3 ou 4 meses, se não me engano, ela já sai do cartório com a certidão de nascimento numa mão e o CPF na outra. É obrigatório a emissão do CPF na certidão de nascimento. RG não. RG é fácil de conseguir. Se eu quiser, quando sair daqui, aqui na Praça da Sé, eu consigo 3, 4. Facinho. Só saber de onde que eu quero. São Paulo, Rio Grande do Sul, Roraima. Comprar 2 é mais barato, 3 mais barato ainda. CPF já é mais complicado. Então, a outra novidade, a outra exigência, está no inciso 7. O 3 copiou, colou, o 4 copiou, colou, o 5 copiou, colou, o 6 copiou, colou. Exatamente a mesma redação. O 7,
que no código anterior falava requerimento de citação do réu. Eu sempre achei uma grande bobagem. Eu nunca vi uma petição inicial, ao longo dos meus 37 anos de advogado, ser indeferida porque não tinha pedido de requerimento, de citação. Aliás, esse era o passo natural. Senão não tem lide, se não tem lide, não tem processo. Então, era uma bobagem que tinha lá. Aí tiraram a bobagem e colocaram uma outra situação. Agora, vamos colocar alguma coisa aí, o seguinte, o autor vai ter que declinar se ele quer ou não participar da audiência de conciliação. Então, o autor deve, quando se trata de direitos disponíveis, declinar se tem interesse ou não na participação da audiência de conciliação. Isso aí, de certa forma, tem dado alguma polêmica, né? Eu sempre defendi, desde o primeiro momento, de que se o autor não quer participar, não tem audiência. Ninguém é obrigado a comparecer numa audiência de tentativa de conciliação se ele, por razões pessoais, não tenha interesse de participar. Mas isso aí ficou assim, o que está prevalecendo é que se o autor quiser e o réu não quiser, vai ter. E vice-versa. Só não terá se os dois manifestarem o desinteresse na audiência de conciliação. O problema é que se a audiência se realizar e a parte não comparecer, ela sofre uma punição, uma multa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Complicado. De 1% a 2%. Essa multa vai para o Estado ou para a União. Eu sempre procuro ser otimista e ver o lado bom das coisas. O único lado bom que eu vi nisso é que certamente vai reverter em mais educação, mais saúde, mais transporte e mais lazer. A multa vai para o Estado ou a multa vai para a União. Mas isso está meio embrulhado. Essa semana me levaram uma decisão inicial de um juiz aqui da 36ª Vara Civil aqui do Foro Central, aonde o juiz simplesmente colocou o seguinte: ante a manifestação do autor que não tem interesse na audiência de conciliação, deixo de designá-la. Pronto. Acabou. Tão fácil. Cite-se o réu, contestação em 15 dias. Atendeu aquilo que eu tenho dito sempre, não pode ser obrigado. Agora, eu fui em Itatiba semana passada dar um curso lá, e a colega me mostrou uma outra decisão, onde ela falou que o autor tinha interesse na conciliação. O juiz falou: deixo de designá-la por hora. Apreciarei a designação ou não oportunamente. Que oportunamente é esse, se o código manda marcar no início? Então, ele primeiro mandou citar a outra parte, para depois, eu acho que ele não teve acesso ao código novo e ainda está usando o código velho. Não dá para entender. Então, se o pedido for acolhido, o réu vai ser citado para uma audiência de conciliação ou de mediação, antecedência mínima de 30 dias. Deverá ser citado com 20 dias de antecedência da audiência. Por isso que as audiências estão sendo marcadas lá para maio, junho, porque tinha gente que falava, não, agora dia 19 entra em vigor, dia 15 de abril eu vou ter a primeira audiência. Não vai ter nada, porque tem que marcar, vai para fazer o mandado. Se for oficial de justiça, o oficial de justiça tem, né, nós primeiro vamos ter que encontrar esse oficial, central de mandado, você sabe como é que funciona, né? É uma coisa meio abstrata, a gente sabe que existe, mas não vê, né? E eles têm 30 dias para cumprir o mandado.
O réu tem que ter 20 dias de antecedência. Então, as primeiras audiências vão acontecer lá para 10, 15, 20 de maio. Isso com muito otimismo. O legislador foi de uma esperteza fantástica. A audiência será presidida por conciliador ou mediador, onde houver. Então, aonde não tiver, logicamente que não vai ser conciliador, né? E a possibilidade de mais uma sessão de conciliação ou mediação, sabendo que, não dando para resolver a questão na primeira, e se houver possibilidade de uma composição, o conciliador ou o mediador poderá designar uma outra audiência, desde que ela ocorra no prazo máximo de 60 dias, é o parágrafo 2º do 334. Aí vem o parágrafo 4º, que é onde os juízes estão se louvando para aplicar a multa. A audiência será dispensada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. E aí, quando é que isso vai acontecer? O autor é na inicial, que tem que manifestar. E o réu, se não quiser audiência, terá que se manifestar até 10 dias antes da audiência. E ele, manifestando, vai peticionar nos autos. E ele não precisa ser intimado de que não vai ter audiência. Aí é que está confuso, porque ele dizendo que não quer, já começa para ele, no primeiro dia útil subsequente, o prazo para contestação. E aí vem o tal do ato atentatório à dignidade da justiça, né? Se uma das partes não comparecer à audiência injustificadamente, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com fixação de multa de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa. O valor reverterá em favor da União e do Estado. Está lá no parágrafo 8º do 334. Defesa do réu. Defesa do réu será através de contestação. E houve uma simplificação na apresentação dessa contestação. O que houve? No Código Antigo, a gente tinha várias modalidades de defesa, e nas várias modalidades de defesa, a gente fazia uma peça para contestação, uma peça para convenção, fazia uma para impugnar o valor da causa, uma para impugnar a justiça gratuita, outra para alegar a incompetência relativa, e assim por diante. No novo Código, a única peça de defesa se chama contestação. Está lá no artigo 335. Prazo de 15 dias. E aí vocês vão ver depois a forma de contar, tem várias situações. Se tiver audiência de conciliação e mediação, ela sendo frustrada, é a partir do primeiro dia útil que vai começar a contar o prazo para contestação, sabendo que o prazo contará em dias úteis. Requisitos dessa contestação: toda a matéria de defesa e a especificação de provas. E o que nós vamos alegar nessa contestação? Primeiro, as alegações preliminares. Tudo aquilo que a gente alegava no Código Antigo, artigo 301, vamos continuar alegando no atual. Está tudo lá no 337 agora. Só que tem mais coisa. Vamos continuar ligando perempção, coisa julgada, ilegitimidade de parte, arbitragem, defeito de representação, tudo aquilo que a gente alegava, coisa julgada. Mais alguma coisa agora. Incompetência absoluta e relativa. A absoluta a gente já alegava na preliminar pelo Código Antigo. Agora, seja absoluta, seja relativa, é preliminar da contestação. Acabou o filhotinho da incompetência relativa.
incorreção do valor da causa, se tivermos que impugnar como advogados do réu o valor atribuído à causa pelo autor, vamos fazê-lo na preliminar da contestação. E se tivermos que impugnar a indevida concessão do benefício da justiça gratuita, faremos isso na própria contestação. O processo antes nascia com 3, 4 filhotinhos. Impugnação do valor da causa era uma peça, justiça gratuita era outra, exceção de incompetência relativa era outra. Agora não, tudo numa única peça. E a reconvenção? A reconvenção agora, ela copia a forma procedimental do pedido contraposto do antigo procedimento sumário. A reconvenção, ela era feita em petição separada, com todos os requisitos da petição inicial. Agora, ela segue o formato do pedido contraposto, que lá no juizado especial vai continuar sendo feito, porque ele está previsto em legislação própria. Então, nós vamos fazer a nossa contestação, vamos alegar todas as preliminares cabíveis, inclusive essas 3 novas que eu falei para vocês, vamos fazer a contestação do mérito da ação sofrida pelo réu e depois da reconvenção, se for cabível, e lá, na própria peça de contestação, vamos arguir todas as razões, juntar documentos, fazer o pedido. Ela continua tendo característica de ação inicial. Só que a forma procedimental mudou, ela virá logo após a discussão do mérito da contestação. Para nós, advogados, acho que ficou fácil. Mais fácil. Para os juízes, eles vão ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque todas as decisões que eles adotarem, eles são obrigados a fundamentá-las. Isso é a grande e a boa novidade do novo CPC. Se houver desistência da ação, não quer dizer que a reconvenção vá junto. Mudou a forma da apresentação, mas o objetivo da reconvenção continua o mesmo. Então é possível que o autor, por assim dizer, corra da briga e fale, eu vou desistir da ação. O réu pode concordar com a desistência, porque depois de citado, só com a concordância do réu, mas o réu pode dizer o seguinte: no entanto, prossiga-se na reconvenção. Tá? Então, a reconvenção continua tendo aquela característica de ação própria dentro da própria contestação. Só mudou a forma, o formato. O presente é o mesmo. A embalagem que é diferente. Julgamento antecipado e saneamento do processo. Se houver o julgamento antecipado parcial do mérito, algumas questões que sejam apreciadas pelo juiz, que sejam confessadas pela parte. Vamos imaginar 5 pedidos. O réu confessa 2, contesta 3. O que vai acontecer? No Código Antigo, se eu tinha uma procedência de 2, 3 pedidos e eu tinha que ir para o tribunal, recorrer, esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e só depois que eu poderia tornar efetivo aquele direito que foi reconhecido lá na primeira instância. E não foi contestado e não foi objeto de recurso. Muitas vezes a gente não recorria porque a sucumbência era pequena e não valia a pena recorrer. Agora, se houver o julgamento antecipado parcial,
pode a parte vencedora liquidar ou executar a obrigação reconhecida em autos suplementares. Eu vou desmembrar o processo. O que ainda está sendo discutido e o que ainda vai para recurso, vai lá para as nuvens e das nuvens desce aqui no tribunal. O resto, eu pego um auto suplementar e faço o cumprimento da sentença. E olha que esse cumprimento da sentença não será provisório. Será definitivo, porque aquela parte da decisão já transitou em julgado. Tá? Essa possibilidade está no artigo 356, parágrafo 2º do novo CPC. Saneamento do processo. Temos a possibilidade do saneamento compartilhado do processo. Saneamento, as partes poderão, de comum acordo, estabelecer os limites do saneador que interessa a autor e réu, e numa petição requererem ao juiz a homologação, e o juiz ficará vinculado a essa vontade das partes. Não cabe ao juiz dizer, não, isso não. As partes são maiores, são capazes, se tratar de direitos disponíveis, o que as partes definirem, o juiz homologará. E havendo, quanto ao saneador, complexidade na causa, o juiz poderá se valer da cooperação com as partes de uma audiência para delimitar o saneador. Essa audiência para delimitar o saneador em causas complexas não tem nada a ver com a audiência de conciliação inicial e nem nada a ver com a audiência de instrução e julgamento. Ela é uma audiência extra, aonde cada parte poderá levar, inclusive, 3 testemunhas, e as partes terão que levar essas testemunhas em audiência, para que o juiz possa ouvi-los, para ele se convencer ou não da necessidade da produção daquela prova que o autor e o réu estão querendo. Acho que isso aí não contribui em nada para o processo andar mais rápido. É mais uma audiência que introduziram aí. E depois tem o detalhe. Para os juízes, de uma forma geral, não existe nada complexo. Eles não têm a humildade necessária para reconhecer que alguma coisa é complexa. Acho que dificilmente essa audiência vai ocorrer. Mas é possível. É possível que ela ocorra. Está no parágrafo 3º do artigo 356. Quanto à produção de provas, vamos rapidamente falar das alterações. Prova testemunhal. Está lá disciplinada do 369 ao 484. Bom, são fixadas pelo juiz, não superior o prazo para elas serem arroladas será de 15 dias. O juiz é que vai designar. Número máximo de 10 testemunhas, isso aí não altera nada. Quanto ao prazo, sim, porque o Código Antigo dizia o quê? Elas serão arroladas no prazo que o juiz determinar. Não havendo pronunciamento do juiz, o prazo era de 10 dias. Isso estava lá no artigo 407 do CPC antigo. Agora não. O juiz vai designar e o prazo não pode ser superior a 15 dias. A novidade está aqui. Fiquem atentos. Quem tem prova testemunhal a produzir, cabe ao advogado da parte intimar a testemunha, por ele arrolada. Passamos a exercer função de auxiliar lá do cartório. Então, temos que dizer para a testemunha, vamos ter que fazer uma intimação, fazer um modelinho no computador nosso,
fica Vossa Senhoria intimada a comparecer no dia tal, hora tal, papapá, servir como testemunha nos autos do processo tal, papapá, endereço, senão o cara vai andar correndo aí, chega nesse João Mendes aqui, ele não vai achar nem a porta de entrada do fórum, quanto mais a porta da sala de audiência. Aí nós vamos fazer a carta, mandar carta com aviso de recebimento e 3 dias antes da audiência temos que juntar a carta, a resposta da carta. Vamos torcer para que o Correio não entre em greve. Já está na hora dele entrar de novo, porque já faz uns 6 meses que não tem greve do Correio. Então, veja bem, o juiz vai marcar com 15 dias. Nós vamos ter que intimar nesse meio tempo a testemunha e vamos ter 3 dias antes juntar no processo. Nós vamos ter que ter um sistema de acompanhamento disso aí. E se a gente não conseguir intimar, comprovadamente intimada a testemunha, ele não comparecer, só aí é que nós vamos poder pleitear, obviamente, o adiamento da audiência e diligência para que o juiz determine a intimação. Mas, num primeiro momento, a intimação será nossa. Eu não sei como é que os colegas que fazem justiça gratuita vão fazer. Vão ter que enfiar a mão no bolso, porque, sei lá eu. O advogado pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência. Esse é um perigo. Independente da intimação. Presumindo-se, caso não compareça, que a parte desistiu da sua inquirição. Muito cuidado. Às vezes, para não gastar, não sei quanto custa um AR, mas deve ser o quê? R$10, R$12. Para não gastar o dinheiro do AR, o cliente fala, não, pode deixar que a gente leva. E chega na hora, o cara não aparece. Se é uma declaratória de sociedade de fato, sem prova testemunhal, eu não provo nada. O sujeito não vai na audiência, simplesmente a minha ação será improcedente. Muito cuidado. Produção antecipada de prova, artigo 381. Muito parecida com a antiga prova, a antiga medida cautelar nominada de produção antecipada de provas, que tinha no artigo 851. Né? Então, tem situações quando há risco da pessoa, tem doença grave, ou viagem, ou coisa parecida, eu posso antecipar a prova agora como uma prova dentro do processo civil e não mais como uma medida cautelar como era prevista. Ata notorial, o 383. Lavrada por tabelião sobre a existência e o modo de existência de algum fato, podendo ser atestado ou documentado a pedido do interessado. Na área do direito de família, o Facebook funciona muito, né, como um subsídio. Né? A doutora Cleizan certamente atua na área de família e ela deve ser uma daquelas que fica, né, entre aspas, fuçando no Facebook para descobrir o que os pais que não têm dinheiro para pagar alimentos ficam postando, porque lá eles dizem que compraram um carro, lá eles dizem que viajaram para a Argentina, que viajaram para o Uruguai, que a vida é bela, que estão festejando com os amigos, e ele esquece de pagar R$200, R$300 de alimento para os seus filhos. Então, o Facebook é uma ferramenta fantástica para ajudar o direito de família. Né? Mas não é só nisso. No uso capião extrajudicial, que agora será possível, é possível se requerer o uso capião extrajudicial,
o documento inicial obrigatório para compor o processo administrativo extrajudicial perante o registro de imóveis é essa ata notarial que será feita no tabelião. O tabelião é que vai dizer o tempo da posse. Nós sabemos que no uso capião o tempo da posse é fundamental para determinar, inclusive, a modalidade do uso capião. Nós temos uso capião de 2 anos, nós temos o capião de 5, tem uso capião de 10, tem uso capião de 15. E o tempo da posse é que vai determinar qual é o uso capião que nós vamos ter direito. E essa prova será feita por ata notarial, lavrada no tabelião. O tabelião é que vai ouvir testemunhas, o tabelião é que vai reunir os documentos e ele vai certificar tudo numa ata, e essa ata será o documento que será juntado aos outros documentos que estão relacionados lá no artigo 216, letra A, da Lei de Registros Públicos. Tá? Lá traz o rol de documentos que serão necessários. E a ata, aqui está notorial, mas é notarial, tá? E os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Aqui está certo. Muito bem. Prova pericial, qual é a mudança importante que nós tivemos? Prazo de 15 dias para as partes arguir impedimento ou suspeição do perito para indicar assistente técnico e formular quesitos. O Código Antigo era terrível. O prazo era de 5 dias. Nós, em 5 dias, contados na forma de corridos, não dava tempo nem de pesquisar o perito, onde que ele trabalhava, se ele trabalhava junto com outros assistentes ou coisa parecida. Era difícil de se levantar suspeição. Para formular quesitos, muito difícil, né? Para procurar um assistente, muito difícil. Imaginem, pelo Código Antigo, terça-feira nós intimados, quarta-feira começaria o prazo, quinta feriado, sexta preguiça, sábado, domingo sem expediente, segunda-feira era o nosso prazo. E nós não conseguimos nem achar o nosso cliente porque ele está passeando por aí. Ele não nos paga o honorário porque está sem dinheiro, mas ele está passeando por aí. Então, complicado. Agora não, 15 dias úteis dá para se trabalhar melhor essa questão. Audiência de instrução e julgamento, tendo necessidade de produção de provas em audiência, né, será realizada conforme o 358. Aí o 360 fala que o juiz terá poder de polícia, né? Isso assusta demais, né? Meu Deus do céu. Esse poder de polícia é para manter a ordem, para manter a audiência em bom termo, tratando, inclusive, as partes com urbanidade e tal, como é comum de todos os magistrados. Artigo 360, incisos 1 ao 5, vem lá as atribuições do juiz na audiência. As provas serão produzidas na mesma ordem do que o Código atual, está lá no 361, inciso 1 e 3, e com relação aos memoriais, há muito tempo que eu não vejo mais juiz fazer alegação, as partes fazerem alegações finais em audiência e o juiz dá sentença em audiência, né? Eu sou de uma época que a gente entrava numa audiência e saía com a sentença, né? Muitos colegas aqui certamente vivenciaram isso. Atualmente, né, o juiz já chega no final, ouve outra testemunha e já fala assim: doutores, vamos reiterar a inicial e a contestação? Outro dia eu fui numa audiência, ele falou isso, digo: doutor, e para que nós fizemos a audiência? Ora, se nós ouvimos 3 testemunhas e perdemos 40 minutos, para eu reiterar a minha inicial? Não. Eu reitero, mas eu quero que aqueles esclarecimentos trazidos em audiência façam parte das minhas alegações. Porque então, para que eu colhi a prova? Então,
E aí depois joga lá para memoriais, e os memoriais, um juiz mandava 5 dias, outro mandava 10, outro mandava 30, era do jeito que cada um gostava. Agora não. Se houver deferimento de memoriais, prazo de 15 dias sucessivos. Está na lei. Não pode o juiz se negar a cumprir. Artigo 364, parágrafo 2º do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, que todos nós gostamos, né? Pouca gente não gosta de honorários. Acho que o Código trouxe uma valorização ao trabalho do advogado. Agora acaba qualquer dúvida quanto ao cabimento dos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Então, isso foi um grande avanço. Nós tínhamos situações em que ficávamos 2 anos trabalhando num processo, o juiz dava 10% de sucumbência, depois ficávamos 5, 6, 7 anos com apelação, embargo infringente, recurso especial, agravo, recurso extraordinário, agravo, e depois de 7, 10 anos o processo voltava com 10% de honorários. Agora não. Cada recurso poderá ser acrescida a verba honorária, respeitando-se o limite entre 10, mínimo, 20, máximo de honorários. Nas execuções contra a Fazenda, temos uma definição clara. Os juízes antigamente diziam, são os processos mais demorados, nós sabíamos e sabemos, e o juiz jogava lá R$1.000, 1%, 2%, dizendo que a Fazenda éramos nós, e não podíamos onerar a Fazenda, senão estaríamos onerando a sociedade. Olha que discurso lindo e maravilhoso, né? É fantástico. Aí vem a Lava Jato e fala que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é deles. Então, veio o Código e falou, os honorários são devidos em porcentagens que vão de 10% a 1%, dependendo do valor em salários mínimos. Então, depois vocês, por curiosidade, vão lá no artigo 85, parágrafo 3º, e vocês têm essa definição. O artigo 85 merece ser lido integralmente nos seus 19 parágrafos, porque interessa a todos nós. Descobriram que honorários agora têm natureza alimentar. Olha que coisa linda, né? E demorou anos para se descobrir isso aí, né? É óbvio, da onde que nós pagamos a escola do filho? É dos honorários. Aonde que nós levamos o iogurte para o nosso filho? É dos honorários. Aonde é que nós tomamos suco de cevada? É dos honorários. Gente, é de lá que sai tudo. Agora está na lei. E qual é a vantagem disso? É porque agora verba honorária vai ter o tratamento de verba alimentícia. Nós vamos ter preferência, por exemplo, numa falência. Nós vamos receber lá primeiro, junto com os trabalhadores, né? É a verba do nosso trabalho. Será impenhorável, porque o que é de salário é impenhorável. Vedada a compensação. Isso é ótimo. O que o juiz fazia antes no Código Antigo? Fazia cortesia com o chapéu alheio. Você pedia 100 mil, eu estou otimista hoje, 100 mil numa ação. Aí o juiz dava 50. Na hora dos honorários, o que ele falava? Como houve sucumbência recíproca, cada parte arca com os honorários dos seus advogados. O meu cliente teria recebido 50 se não tivesse entrado com a ação? Lógico que não.
E a parte contrária teria deixado de pagar 50 se não tivesse um advogado combativo que fez a defesa dele? Não. Então o nosso trabalho tem que ser recompensado. Aí vinha o juiz e dava essa gracinha. Não, aí fica tudo 0 a 0, né? Se virem. Não. Agora, vedada a compensação. Se eu pedir 100 e ganhar 70, eu vou ter sucumbência sobre 70. E se o advogado da parte contrária conseguiu reduzir o 100 para 70, ele vai receber sucumbência de 30. Isso temos que alertar o nosso cliente. Esses pedidos mirabolantes vão ter que dar uma sossegada. Tá? Aliás, dano moral vai ter uma mudança. É que o tempo é curto, não dá para falar tudo. Mas dano moral, o que vai acontecer no valor da causa do dano moral? Ela tem que equivaler ao valor do pedido. Acabou aquela história do pedido insinuado, que o advogado falava que o dano foi terrível, não menos de 100 mil. Aí ele colocava R$1.000 de valor da causa. Agora não. O valor da causa na ação de dano moral terá que equivaler ao valor do pedido. Se vocês pedirem 1.000, se colocarem 1.000 no valor da causa, é 1.000 que o juiz vai considerar, ou preliminarmente ele deve de mandar aditar o pedido para recolher as custas. Quanto aos prazos processuais, dias úteis, recesso forense 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, isso aqui eu tenho certeza que foi a OAB que colocou um carinha do lado lá, do camarada que deu a redação final, né? E aí coloca, recesso, 20 de dezembro a 20 de janeiro. E aí o representante do OAB colocou assim, inclusive, que é para o juiz não achar que é até 20, meia-noite, aí já 20 não. Né? Então tá. Agora nós fazemos um alerta aqui. O TST, através de uma instrução normativa, se não me engano, 139, acho que foi, recente aí, já se pronunciou que o novo CPC não se aplica ao processo do trabalho. Então, existe aí o seguinte, tem gente que está questionando, inclusive, com relação ao recesso, se vai aplicar ou não. A ministra corregedora dos juizados especiais já se pronunciou no mesmo sentido. Acho que, fiz uma postagem essa semana no Facebook, a UAB deve, já dei essa sugestão aqui para o doutor Humberto, que eu sei que ele tem uns chegados lá, tem um muito parecido com ele, inclusive, de propor um projeto que uniformize os prazos. Acho que tem que fazer um projeto com meia dúzia de artigos dizendo o seguinte, o artigo tal da CLT passa a ter a seguinte redação, recesso de 20 a 20, prazos, dias úteis. Pronto. Lei do juizado, vai ter que mudar a redação. Pergunto para vocês, por que houve esse recesso de 20 a 20? Por que houve a contagem dos dias úteis? Foi para atender a advocacia. Isso é um pleito antigo nosso. Enquanto o juiz está na beira da praia, na beira da piscina, ou num cruzeiro por aí no feriadão, enquanto os funcionários do cartório estão indo para a praia ou para o sítio, nós, advogados, estamos na frente do computador fazendo petição. Então veio essa decisão de contar em dias úteis e veio o recesso. E aí vem agora os julgadores dizer de que isso não se aplica. Então o objetivo perseguido pelo Código não atendeu o principal destinatário, que é a advocacia. Eu acho que a advocacia vai ter que fazer um trabalho no sentido de fazer uma lei. Ah, é porque na CLT está assim? Vamos mudar a CLT. Qual é o problema?
Ah, o juizado. Vamos mudar a lei. É absurdo que um colega que tem um processo cível na justiça comum tenha o recesso de 30 dias, que é justo. Conte prazos em dias úteis, que é justo. E o mesmo escritório tem um outro colega que tenha 10 ações no juizado especial e não tenha direito ao recesso, não tenha direito à contagem em dias úteis. Nós estamos tratando os iguais de forma desigual. Isso não é igualdade, isso não é isonomia de jeito nenhum. Rapidinho, porque eu sei que já estou me alongando demais. Quanto aos recursos, só para deixar alguma coisa, para não deixar de falar de recursos. Os recursos estão lá no 994, inciso 1 ao 9. Tínhamos 8 recursos, agora passamos para 9, aumentamos os recursos. Houve uma uniformização do prazo de 15 dias para todos os recursos, salvo o embargo de declaração. Está lá no artigo 1003, parágrafo 5º. Uma coisa boa, possibilidade de complemento do preparo. E a gente achava que na Justiça do Trabalho isso ia ser ótimo, porque nós temos várias decisões, não sei se vocês já tiveram esse infortúnio, às vezes por causa de 1 centavo, 2 centavos no depósito recursal, um recurso é considerado deserto. Gente, eu tenho dito o seguinte, 1 centavo, o que é 1 centavo? 1 centavo só existe em 2 lugares para enganar o consumidor. Na loja de R$ 1,99, para não dizer que é 2, mas eles nunca têm 1 centavo. E agora os postos de gasolina inventaram que a gasolina custa R$ 3,49,99. Um padrão monetário que não existe. A gente sabe que a gasolina custa R$ 3,50. Mas o judiciário considerava deserto o recurso. Para surpresa nossa, o TST se manifestou agora de que esse complemento do preparo não se aplicará ao depósito recursal, porque o depósito recursal não é uma despesa de recurso, ele tem uma natureza diversa, e que valores abaixo do valor do depósito, que é 3 mil e não sei lá quanto, serão considerados os recursos desertos. Então, mais uma que não vai se aplicar na Justiça do Trabalho. Fiquem espertos, porque não vai ter complemento. Lá no cível, se a gente recolher menos, vamos poder em 5 dias complementar. E o que é novidade boa, se eu não recolher junto com o preparo, como deve ser demonstrado, pelo parágrafo 4º do artigo 1007, eu vou poder recolher em dobro o valor. Mas vou poder fazer. E não será deserto. Lógico, é um castiguinho para nós. Entramos com o recurso. Se recolhemos a menor, vamos poder complementar. Se não recolhemos, vamos poder fazer o preparo nos 5 dias, pagando em dobro. Cuidado que temos que ter. Se fizermos o recolhimento em dobro, não se admitirá complemento. Então, se no recolhimento em dobro eu deixar de recolher R$ 5,00, eu não vou ter a chance de complementar. Tá? É isso que fala o código atual. Mas já está bom da gente poder recolher em dobro. Né? Vai arder um pouquinho, mas nós vamos recolher com todo o gosto. Porque às vezes o cliente conseguiu o dinheiro, sabe lá que custo. Tem gente que se reconcilia com a ex-sogra para conseguir fazer um vale nela, para fazer o recurso. Ele leva o dinheiro para nós e nós não recolhemos.
Qual é a explicação que nós vamos dar para ele? Não tem explicação. É pôr o dinheiro, é pôr a mão no bolso, recolher em dobro e tocar o barco para frente. Terminando já, novidades pontuais, exame da admissibilidade, recurso de apelação. O exame da admissibilidade será no juiz adquém e não mais no juiz acó. Significa o quê? Interpõe uma apelação num processo que está na primeira vara civil de São Paulo. O juiz não vai poder mais dizer, não recebo recurso. Recurso deserto. Não tem interesse para recorrer. Não. Ele vai ter que receber, dar vista à parte contrária para oferecer contra-razões se quiser, e vai enviar para o tribunal. Tá? Ele vai ser um despachante de luxo ganhando 35 mil reais por mês. É isso que ele virou na apreciação de um recurso. Tá? Decisões interlocutórias não previstas no agravo de instrumento devem ser discutidas em preliminar nas razões ou contra-razões do recurso de apelação. Tem muita gente, como não tem mais agravo retido, fala, e agora, doutor, como é que eu faço? Não faz nada. Pede, requer, o juiz nega, anota num cantinho. Juiz julga o processo, dá a sentença. É desfavorável? Eu vou ter que apelar. Se eu apelar, tudo aquilo que eu pedi na primeira instância e o juiz me negou, não teve recurso próprio, não teve preclusão, eu vou ter que levar tudo isso nas preliminares, em preliminar, nas razões da apelação. E a mesma coisa acontecer com o recorrido, que se ele fez algum pleito, não foi atendido, mesmo que tenha ganhação, vai ter um recurso contra ele. Nas contrarrazões, ele vai ter que suscitar todas aquelas questões que ficaram prejudicadas, tá? Para evitar a preclusão. O embargo de declaração será necessário para esclarecer obscuridade, eliminar a contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Isso é que está no artigo 1022. Eu tenho dito o seguinte, tenho alertado os colegas do seguinte, para mim, o embargo de declaração será o principal recurso no novo CPC. Porque o código fala, o juiz tem que fundamentar. Lá no 489. Parágrafo 1º. E o 1022, que trata do embargo de declaração, lá no parágrafo único, inciso 2º, diz que ele será necessário para suprir omissão na falta de fundamentação. Então, o legislador obrigou o juiz a fundamentar e obrigou o advogado a vigiar o juiz que não fundamenta. Porque se ele não embargar de declaração, ele vai aceitar a não fundamentação. E aí não vai haver pré-questionamento, consequentemente, não adianta chorar lá em cima. Porque simplesmente não vai mais dar para discutir a matéria. Então, o embargo de declaração, que é um recurso simples, fácil de interpor, vai ser fundamental. Tá? E se não usarmos, muitas situações vão ficar simplesmente sem solução. Só alertar uma coisa, o Código de Processo, a Lei 3.105, e hoje a OAB, mais uma vez, nos entrega um exemplar, ele não está atualizado. Tá? Cuidado, porque teve a Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, que alterou o Código. Deu nova redação a 12 artigos e revogou 2. Então, vamos usar esse aí. Não adianta comprar outro não, porque vai vir mais mudança. Tá? Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade movida
pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, questionando 11 artigos do novo CPC. Tá? Eu não sei, a liminar não foi ainda analisada, mas pode ser que algum tenha até seja suspensa a eficácia de algum artigo questionado por eles. Mas entre lá no site lá do Planalto e tirem o texto da Lei 13.256 e façam aí as remissões para que vocês não tenham o código desatualizado. Mas eu, particularmente, não aconselho comprar um novo, porque vai vir mudança de novo. Tá? Doutor Humberto, desculpa, eu acho que avancei um pouquinho, mas a ideia era poder trazer uma visão. Não deu para entrar em processo de execução, porque o processo de execução, por si só, já precisaria de uma palestra. Tá? Eu agradeço ao pessoal aqui presente, aos colegas, aos amigos que estão prestigiando pelo YouTube, ao Departamento de Cultura da UAB, pela oportunidade que está me dando de, mais uma vez, falar sobre o novo CPC. Eu agradeço de coração. Vamos continuar.